Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio de número 104 do Control Pax Cast. Hoje voltando novamente a fazer as nossas abordagens, gravando de forma individual e apresentando as temáticas que nós julgamos como relevantes, que devem ser atentadas e o principal, executadas dentro de um processo empresarial, para que se possa ter uma assertividade no crescimento da empresa. E assim, gente, quando nós falamos em crescimento empresarial, quando nós falamos de fato em ter uma estruturação de empresa, de vendas, de processos, de ter tudo mapeado dentro do negócio, dentro desse processo de vendas, de fato, deve-se haver uma grande atenção, não só para trazer a receita, mas por mantê-la dentro da empresa, por manter esse caixa fluido, por manter essa assertividade. E hoje nós vamos tratar de churn. Quem não conhece essa terminologia, né, que significa basicamente a taxa de cancelamento de clientes dentro de um determinado período, isso traz uma amostra, pode-se dizer, daquele percentual de clientes que estão cancelando seus contratos, seus produtos, diante dos produtos e serviços que você tem de fato a oferecer. E isso tem um grande impacto financeiro através de diversos churns, de fato, que podem acontecer. Um deles é o voluntário, o involuntário, temos também o churn de clientes e o churn de receita, de finanças. Como que se caracteriza cada um desses tópicos, dessas terminologias que se pode mencionar aqui para vocês? Um desses primeiros fatos é o churn de clientes. Significa a taxa, a quantidade de clientes que se tem cancelado o seu serviço, o seu contrato, para que você possa ter essa assertividade de fato, entender quem que está mantendo o balizador dentro do seu negócio e onde que você pode estar falhando. Porque tendo em vista que haja um cancelamento possível de determinados produtos, serviços, existe uma insatisfação ou alguma situação pontual que possa estar impactando diretamente a manutenção da sua carteira. Então deve-se atentar para esse ponto. Quando nós vamos para o trend financeiro, certo? Entenda que isso é um efeito dominó. São diversas nomenclaturas, mas que desencadeados por um só problema. Quando nós chegamos no tópico financeiro, nós caracterizamos em entender qual que seria o percentual de cancelamento, de fato, da representatividade da quantidade de clientes que você possui e de qual representativo em reais, em valores que aquele cancelamento está trazendo para o seu caixa. Então, quando você monta essa projeção, você passa a entender que você deixou de ter uma nova receita, certo? Dentro do seu caixa, dentro daquele período específico, e dentro do exercício acaba sendo um valor ainda mais considerável, onde você pode sim ter um grande impacto negativo nas suas finanças e no crescimento do seu negócio. Então, se você para observar e entende que você não está buscando a captação, mas você está buscando manter a sua carteira, isso também traz um impacto negativo. Porque se você não gere sua carteira de uma forma assertiva, se você não busca ter essa clareza em entender quais são os problemas que o seu cliente ele pode estar tendo na comunicação para com o seu negócio, para com a sua equipe, para com a sua empresa de fato, você vai ter sim grandes perdas que podem prejudicar o seu negócio. O churn voluntário e involuntário, você basicamente seria duas situações. A primeira, você veria que aquele cliente, ele não é um cliente perfil, ele não é um cliente ideal para se manter na sua carteira, através de quais critérios? Inadimplência, cultura do seu negócio, onde o seu cliente pode não estar se engajando ou se adequando àquelas normas e padrões, aqueles compliances que você, com determinada estrutura, você passa a impor para que você possa ter essa assertividade e garantir a entrega do seu resultado. E existe também um fator onde haja a solicitação do cancelamento. Por qual motivo? É onde nós devemos estar sempre mapeando, aplicando NPS, que são os Net Promoter Score, para entender o que está sendo o balizador do seu cliente dentro do seu negócio. Se o seu cliente está satisfeito, se ele está insatisfeito, se a sua equipe possui alguém que está atendendo esse cliente e esse cliente ele está satisfeito, inclusive não somente com a entrega, mas com a forma como a sua equipe está conduzindo o atendimento, com o esclarecimento das informações, com a clareza das informações e a assertividade naquilo que ele precisa visualizar para ele ter de fato
um crescimento do negócio dele, ele consiga ter realmente uma visão panorama macro de toda a estrutura dele. Então entenda, gente, a partir do momento em que você passa a ter essa visualização de gerir a sua carteira, de manter o seu negócio estável, sustentando de fato a sua estrutura existente, e você passar a aplicar programas de solicitações de indicação e fazer novas vendas para essas pessoas que já estão consumindo do seu produto, o seu CAC, o custo de aquisição do cliente, ele passa a ser infinitamente inferior ao você buscar esse cliente na rua. Através de quê? Através de estar participando de eventos, através de estar participando de missões empresariais, imersões, promoção de eventos próprios, de captações, de também estar fazendo webinars, de estar fazendo as suas lives, workshops. Tudo isso gera um esforço financeiro, pessoal, logística, e às vezes tem que entender qual que vai ser o seu ROI, qual vai ser o seu resultado dentro desse período, desse processo. Você está fazendo um evento com um foco em trazer mais clientes, mas quais seriam esses clientes? Onde que está o seu público? E se você já possui uma carteira, onde essa sua carteira já tem o seu perfil ideal de cliente, o que você busca, o que você procura, e o cara já consome o teu produto, o porquê não você chegar e pedir uma indicação? Você pede um feedback inicialmente, aplica o NPS, como mencionado anteriormente, entende qual a real necessidade do cliente, quais seriam os principais pontos e tópicos que você deveria entender para que ele esteja naquela situação de quanto cliente perfil ideal, e você replique isso para as indicações que ele venha a lhe repassar. Veja bem, se você possui clientes de lava-jato, certo? Médicos ou diversos outros serviços, vamos pontuar aqui. E esse perfil de cliente ele é ideal para você por diversos fatores. Pelo ticket, pela complexidade de operação, pela facilidade na comunicação, pela clareza no entendimento das informações de fato. E você quer expandir a sua carteira através desse leque. E você passa a pedir indicações para essas pessoas que existem profissionais da mesma área de atuação, área de expansão de mercado, e você passa a trazer essas pessoas para dentro do seu negócio, você, consequentemente, muito possivelmente, irá conseguir manter esse novo perfil de cliente adequado para dentro da sua estrutura, baseado no que você já possui, no que você já tem, de fato, dentro da sua base. E tudo isso, pessoal, é feito através de algumas aplicações onde nós entendemos como a precificação dos valores que você aplica ao seu produto, que é de fato apresentar o seu valor, mostrar quem é você enquanto negócio, mostrar a sua equipe, mostrar o backstage da sua estrutura, como que tudo acontece, quais são as expectativas depositadas sobre a sua empresa, sobre o seu serviço, sobre o seu produto. Por quê, Lucas? Quando você entende o que o cliente espera e você sabe do que ele precisa, você facilmente e claramente consegue manter essa comunicação e essa valorização do seu produto perante a imagem que ele visualiza de você de uma forma mais coesa, mais congruente com a estrutura real. Por qual motivo? Vejamos, se você encontra um cliente que ele... Eu vou usar aqui um caso prático, agora que recentemente eu tratei sobre isso, tá? De um cliente meu também. Você tem um lava-jato. E o seu lava-jato ele é voltado para estética automotiva, certo? O seu cliente, quando ele chega até o seu lava-jato de estética automotiva, ele chega buscando uma lavagem diferenciada, perfeito? Essa lavagem diferenciada vem com diversos fatores. Ela vem com a lavagem de caixa de roda diferente, ela vem com produtos diferentes, ela vem com um detalhamento à parte. E você, consequentemente disso, por ser uma estética automotiva, você sabe muito bem o que você deve suprir a necessidade daquele seu cliente. E quando o seu cliente chega até você e ele apresenta a dor, ou seja, ele apresenta o que ele deseja resolver no transporte, seja lá qual for a situação dele, e você apresenta a solução, você claramente tem a entrega do que ele realmente precisa. Mas com clareza e eficiência.
Se você chega e o cliente deseja apenas uma lavagem simples, e não nada muito detalhado, algo breve, algo rápido, você não vai ofertar uma lavagem detalhada, uma estética automotiva de fato, uma vitrificação, digamos assim. Por qual motivo? Você vai oferecer muito superior ao que o seu cliente está buscando. E você pode acabar frustrando, de fato, a perspectiva e a expectativa do seu cliente, por ele não estar buscando aquilo que ele almeja e ele não consiga enxergar a sua valorização através da precificação do seu produto. Então, para que você consiga ofertar um produto de ticket mais elevado, você precisa ter a clareza do que ele está buscando, do tempo que ele vai consumir o seu primeiro produto, da satisfação que você vai garantir dele, e aí sim você passa a ofertar novos produtos, novas possibilidades, uma nova programação, para que ele faça uma visualização do que ele esperaria caso ele fizesse aquele outro serviço, custando um pouco mais superior. Então entenda, para que você realmente consiga entender o jogo dos números, do crescimento, da estratégia de venda, da estratégia de manutenção de carteira, você precisa ter um entendimento do que o seu cliente está buscando, do que você entrega, o como você entrega e se ele é um cliente perfil ideal para você. Com todas essas informações e essas clarezas, pode-se dizer, você passará a ter um nível de assertividade e de estrutura muito mais sólida do que se espera. Lucas, e quais seriam os principais pontos e tópicos? Eu estou aqui com algumas anotações para que você possa entender, visualizar e aplicar de forma clara, prática, isso na sua realidade. O primeiro ponto de tudo, vamos usar aqui um caso prático. Se você adentra a Control Pax Contabilidade, hoje como um cliente, você passa por um processo de onboarding, onde nós tratamos o cliente dentro do período inicial de 6 meses de um acompanhamento intensivo, como se fosse realmente pegando na mão do cliente e dizendo, olha, esse é o passo a passo daqui em diante. Essa é a nossa forma de trabalho, nós vamos conduzi-lo dessa forma para que você entenda por onde você precisa caminhar para que nós te entreguemos o resultado qual você espera. Quando se existe essa clareza na comunicação, existe a assertividade acima de tudo, você passa a entender, de fato, que as expectativas estão alinhadas. Tanto enquanto Control Pax para com o cliente, quanto o cliente para com a Control Pax. Caso prático. Por quê, Lucas? Porque a partir do momento em que o cliente chega e ele diz, eu quero contratar a melhor empresa disso, e o cliente chega e contrata, mas ele não existe uma comunicação assertiva, não existe uma clareza, não existe de fato uma valorização do negócio para com a percepção dele, infelizmente você não vai conseguir alcançar a expectativa do cliente. E você vai acabar frustrando esse cliente ou possível cliente que poderão vir futuramente. E aí isso, sendo de uma forma desenfreada, pode-se dizer, não acompanhada, não bem metrificada, isso pode causar e ocasionar uma grande, como é que eu posso dizer, uma grande disrupção, de fato, do seu negócio. Em que sentido, Lucas? Porque você pode passar a ter no mercado uma percepção, uma imagem não tão gratificante pelo fato de não ter esse acompanhamento, essa assertividade, esse entendimento do que o cliente realmente precisa. Então entenda que a valorização, a estrutura, a clareza, a comunicação e o principal, gente, a aproximação, que hoje eu vejo muitos clientes deficientes de atenção, de esclarecimento e de acompanhamento. Esses são um dos principais motivos de cancelamento, através de pesquisas de mercado em que eu faço, para entender quais são os pontos críticos das empresas e o que eles buscam em suas respectivas assessorias. Seja elas contábeis, seja elas jurídicas, sejam consultorias financeiras, sobre finanças, tributações, diversos aspectos, sobre serviços de fato. E através disso você consegue aplicar, como eu disse, pelo NPS. Você aplica o NPS, entende esse balizador, entende toda a sua carteira, vê como que está a sua estrutura, vê como que está o seu negócio, vê como que você está visualizando
o seu cliente e o principal, como ele está lhe visualizando. Como você está conseguindo ser assertivo baseado nas entregas que você está fazendo. Lucas, e diante dessa aplicação de NPS, caso eu não consiga nenhum tipo de contato com o meu cliente, aí sim você vive um fator de risco. Você vai adentrar em diversos aspectos para você poder destrinchar e entender o que pode estar acontecendo. Através de mensagens cessantes para o cliente, buscando uma resposta, ligações e até mesmo recomendo uma visita presencial, em loco, para que você possa gerar essa aproximação e entender o que está havendo. Nossa equipe não está tendo retorno seu, nossa equipe não está tendo de fato uma comunicação próxima para com o cliente. O que houve? E aí, através desse NPS presencial, pode-se dizer, você consegue, às vezes, visualizar um problema que o cliente esteja passando e não seja com você, e você pode ser um grande balizador de divisor de águas, realmente, para ter essa assertividade e manter essa clareza do que ele busca enquanto negócio. Assim como todo empresário, sem distinção de serviço, de setor, né, você precisa entender que toda empresa passa por momentos de dúvidas, de incertezas, de falta de clareza para onde caminhar. E quando você tem uma assessoria, quando você tem um acompanhamento, torno a dizer, seja ele qual for, seja um financeiro, seja um tributário, contábil, jurídico, isso, pessoal, são assessorias que trazem para empresas como a sua, quem está nos acompanhando, alguns parceiros também, trazem a clareza das informações do que nós precisamos entender e visualizar dos nossos negócios para sabermos para onde nós iremos. Um caso prático, na contabilidade, de fato, a contabilidade full service, pode-se dizer, consultiva, nós entregamos diversas informações e relatórios onde facilitam a comunicação do cliente dele para com o próprio negócio dele, onde ele vai enxergar a tributação, onde estão sendo os custos administrativos dele, qual estão sendo os furos de caixas dele através de balanço, de DRE. Todas essas informações, elas são cruciais para que você possa visualizar onde está o dinheiro da minha empresa, onde está deixando de estar o dinheiro da empresa, onde eu poderia estar colocando esse dinheiro, onde eu poderia estar captando mais, onde eu poderia estar pedindo mais indicação. Então, todas essas informações, uma assessoria, um parceiro de negócio seu, seja ele inclusive interno, um gerente, um gestor, um diretor, um sócio, ele possa trazer essas informações a você. Então, busque estar apto a ouvir, a entender e ter a humildade, a clareza de saber como que você vai discernir todas essas informações para que você possa chegar ao seu resultado esperado. Então, Lucas, hoje eu tenho 10 clientes. Eu quero chegar ao final do ano com mais 10 clientes. Eu preciso de 20 clientes. Faça todo o mapeamento de qual seu perfil de cliente ideal, quem são as pessoas que estão na sua carteira hoje. Essa carteira de cliente, ela é uma carteira adequada para o que você busca para o seu negócio. Tem de fato seu ticket médio, tem a precificação que você busca, tem a entrega do serviço que você está almejando para aquela categoria específica e onde você vai trazer mais esses 10 clientes. Vai ser pedindo indicação, vai ser participando de diversos momentos, como eu mencionei aqui anteriormente, como eventos, workshop, webinars, dentre outros aspectos mais, porque tudo isso vai trazer uma série de reverberações positivas para dentro do seu negócio, aonde você vai gerar autoridade da sua empresa, vai gerar percepção de valor de mercado, vai trazer uma agregação de serviço não somente para o seu cliente, mas para uma dor de mercado. E é aí onde você começa, de fato, a virar o jogo. Então, abrindo um pequeno parênteses para um entendimento mais claro e mais prático diante de todos esses pontos que nós mencionamos. O churn, ele é um simples balizador que apresenta, que indica uma taxa de cancelamento de clientes dentro da sua empresa. Mas ele traz uma série de reverberações para você chegar até o resultado dele, onde essas reverberações que faz com que você chegue ao resultado, ela traga uma série de mapeamentos
para você entender onde você pode estar errando. E aí é onde está a virada de jogo. Que você deve realmente se buscar, estar focado em manter a sua carteira. Cara, a prova, ela é simples e prática. Se você já tem uma pessoa que confia na tua empresa, confia na tua equipe, já tem percepção sobre o seu negócio, já agregou valor para com ela, essa pessoa ela é um cliente ativo, adimplente, não atrasa, mantém uma postura de cliente ideal, por que não que esse cara não pode te fazer uma indicação? E de fato esse cara participar de momentos com você, esse cara ele ser um fiel escudeiro, como eu costumo utilizar essa linguagem, do seu negócio. Porque o teu cliente, quando ele confia no teu produto, ele confia na tua entrega, ele confia de fato no que você está prestando para ele se torna um fiel escudeiro seu. Ele defende você em uma mesa de rodada de negócios, ele apresenta você em uma rodada de negócios, ele fala bem de você na rodada de negócios, e isso vai disseminando o nome do seu negócio e o seu nome, consequentemente, da sua equipe, de todos que fazem parte. Entende? Então, entenda, para que nós possamos fazer todo esse mapeamento e ter um crescimento saudável, busque entender quem é o seu perfil de cliente ideal, faça os NPS, faça os processos de onboarding, busque estar em prática, em êxito com todas essas estruturas que trazem uma clareza e uma congruência dentro da tua estrutura. Beleza, turma? Então, vamos manter essa clareza, vamos ficar nesse acordado, entender de fato como que está a sua carteira de clientes, para que a partir disto você possa buscar em trazer novos clientes. Mas Lucas, e aquela premissa? Primeiro cresce e depois organiza. Sim, perfeitamente. Você já cresceu, agora organiza e continua a crescer. Se você cresce de forma desordenada, isso gera o que nós estamos tratando como temática principal do podcast, que seria a taxa de churn, de cancelamento. Então você cresce novos contratos, novos contratos, novos contratos, entra 10 e sai 5, entra 10 e sai 5. O teu esforço da tua equipe em manter, em acompanhar o teu custo de aquisição do cliente e todos esses processos que circundam para que você possa manter um cliente ativo na sua carteira, eles não vão valer a pena. Porque o seu esforço vai ser infinitamente maior, a sua despesa, o seu custo para trazer um novo cliente também, e você vai perder os que você já tem na base. Isso não dando o ROI no teu negócio. E você fica nesse ciclo vicioso. Então, a partir do momento que você cresceu em estrutura, organizou, cresceu novamente, organizou e por camadas você foi diversificando a sua carteira de produtos e de clientes, você consegue sim escalar o teu negócio de forma altamente assertiva. Beleza? Pessoal, queria agradecer aqui a todos vocês. Esse nosso formato de podcast é um formato com temas específicos, mais resumidos e mais didáticos para que você possa entender pontos principais de alavancagem empresarial da sua empresa, tá certo? Então, agradeço demais, agradeço aos nossos patrocinadores, a Lockcert Digital, a Wise Cowork, a X-Tech Tecnologia, que é a empresa de controle e automação de ponto, e a Lockcert, que é a certificadora digital, como mencionei inicialmente. Tem a A2P Partners, que é a empresa de blindagem patrimonial, recuperação tributária, sucessão patrimonial. Tem também a Wimpay, que é a POS, operadora de cartões de crédito, mais uma solução que entrega de fato diversas possibilidades para os clientes, como redução de custos também, inclusive das taxas de maquininha, e diversos outros negócios, assim como também, desculpa, esquecendo aqui a nossa Scientist Cowork, que é também um endereço fiscal e sala de reunião. Beleza? Gente, um forte abraço, até o próximo episódio e fiquem com Deus.